Versículo 21. Tem como botar aqui para mim, por favor? Do 21 ao 28. Amém? Deixa eu botar aqui então. Evangelho de Mateus, quem achou? Mateus capítulo 15. A partir do versículo 21. Jesus atende ao clamor dos gentios. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que... Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, como eu falei, tem quase 2 meses que eu pedi para as meninas prepararem essa pequena peça. 1 mês e meio ou 2, se eu não me engano, elas devem saber melhor do que eu, mas não houve tempo. E essa semana realmente seria a semana que eu estaria pregando. E eu fico fazendo crochê e vendo alguns vídeos. E pesquisando alguns vídeos, eu vi um vídeo da pastora Thalita Pereira. E dentro desse vídeo, ela contou a história de um homem que eu creio que muitos já conhecem, né? Mas é bom a gente falar uma história verdadeira, é bom sempre a gente contar algo verídico. E fala sobre a perseverança e sobre a persistência. Ela contou a história de um homem que ele tinha um grande sonho. Não era um homem brasileiro, ele tinha um grande sonho, não sei exatamente qual é o país. E ele se esforçou ao máximo, ele vendeu o que tinha, ele vendeu seus bens, ele fez vaquinha, ele se preparou ao máximo. Deixa as crianças passarem. Amém. Deus abençoe as crianças. Amém, igreja? Deus abençoe as crianças. Amém. Glória a Deus. E esse homem, ele se preparou ao máximo. E ele foi até uma determinada empresa apresentar aquele protótipo, eu não sei como é que se fala, apresentar o que ele tinha feito. E a empresa falou para ele assim: não está dentro dos nossos padrões. Você não alcança os nossos padrões, não está de acordo com aquilo que nós queremos para a nossa empresa. E assim reprovou o que aquele homem havia preparado. Nós vimos aqui a depressão, vimos aqui tantas palavras negativas, e aquele homem também recebeu uma palavra negativa da parte daquela empresa. E ele voltou para casa, ele tinha duas opções: ou desistia ou persistia. E eu creio que ele deve ter pensado bem, e ele resolveu, mais uma vez, tentar de novo. E voltou a estudar, a se preparar. E ele ficou 2 anos, voltou para a escola, ficou 2 anos estudando, sendo humilhado, porque já era um adulto, já era um homem casado, pelos outros alunos, até por professores também. E depois de 2 anos, ele conseguiu novamente realizar, ele fez de tudo, ele conseguiu realizar. E
apresentou mais uma vez o seu projeto para uma empresa, e quando alguém se interessou, naquele lugar veio um grande, tipo como se fosse um terremoto, e abalou todas as estruturas, e ele perdeu tudo que ele tinha de novo. Tudo que ele tinha investido, isso é uma história verídica, tá? Tudo que ele tinha investido, aquele homem perdeu mais uma vez. Todo o dinheiro que ele investiu, todo o tempo que ele investiu, tudo aquilo que ele estudou, com aquela destruição que houve naquele lugar, ele mais uma vez viu o seu sonho sendo destruído. Eu creio que mais uma vez ele encontrou com a depressão, mais uma vez ele encontrou com desânimo, mais uma vez ele encontrou com as palavras negativas de que ele não ia conseguir. De repente, alguém falou para ele: desiste, abandona esse Deus e morre, como a própria mulher de Jó falou para ele. De repente, alguém falou para ele: desiste, você não vai conseguir, você já tentou e você não vai conseguir. E aquele homem tinha duas opções, mais uma vez: ou desistia ou persistia. E ele, eu creio que pensou bem, ele tentou mais uma vez. E ali ele montou uma oficina e, segundo a história, esse país foi atingido pela terceira vez agora por uma guerra. E ele perdeu tudo que ele tinha de novo. Montou a oficina, conseguiu fazer tudo que ele sonhou, e ele perdeu tudo que ele tinha de novo. E mais uma vez aquele homem se encontrava no fundo do poço. O sonho dele estava lá embaixo. A autoestima dele já estava zerada. Mas ele resolveu perseverar. Olha para o teu irmão e fala assim: Deus vai falar contigo, hein? Presta atenção. Mais uma vez, esse homem resolveu perseverar. E vindo essa guerra, ele não tinha mais como se locomover, não existia, os carros foram destruídos, ele não tinha nem como ir para um lado nem para o outro. E ele, inteligente do jeito que era, do jeito que ele tinha estudado, né, se preparado, ele resolveu criar um motor para a sua bicicleta. E ele preparou um motor para a bicicleta e começou a andar pela cidade com o motor na bicicleta. E os vizinhos começaram a pedir: faz para mim, faz para mim. Eu gostei, faz para mim. Tudo destruído, ninguém tinha como se locomover. E ele preparou esse motor e ele teve a brilhante ideia: já perdi várias vezes, já passou o terremoto, já passou o maremoto, já passou a destruição, já ouvi um monte de não, por que eu não vou tentar de novo? E ele mandou esse projeto para 15 mil, se eu não me engano, empresas, ou 15 empresas. E parece que 5 ou 5 mil, eu estou contando a história, mas eu não decorei exatamente quantas empresas falaram para ele: nós gostamos do seu projeto. E compraram aquele projeto e investiram nele. E hoje em dia, você anda de moto? Quem tem moto tem uma Honda. Ele é o grande dono da Honda. Foi o homem que inventou a Honda, a moto. Essa é a história de alguém que passou por esse caminho. A história de alguém que teve todo... E é uma história verídica. Vai lá no YouTube e procura, que você vai ver melhor do que eu contei com as minhas palavras. Você vai ver qual é a história. Hoje em dia você tem luz na tua casa, alguém tentou muito, chamado Thomas Edison. Quantas vezes esse homem, ele também tentou e não deu certo, mas hoje em dia, se você tem uma luz acesa na tua casa, foi porque alguém perseverou. Aqui nós lemos a palavra de Deus, a história de uma mulher. Não tem nome. Louvado seja o nome do Senhor, mas diz que essa mulher ela era sírio-fenícia. Nós lemos aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, do 21 ao 28. E diz a palavra de Deus que essa mulher ela não era israelita, ela não era das filhas da casa de Israel, mas ela ouviu falar de Jesus, e essa mulher ela tinha um problema.
A sua filha, ela estava terrivelmente endemoniada. Como eu falei, Deus vai falar contigo, nós vamos estar... O tema dessa mensagem é o segredo da perseverança. A sua filha, ela estava terrivelmente endemoniada. Mas essa mulher, ela não tinha a autoridade, ela não tinha o direito de chegar até Jesus. Mas como ela tinha um problema, como ela tinha algo para ser resolvido, e ela ouviu falar que Jesus era um homem que curava, Jesus era um homem que estava passando naquela cidade, e era um homem que podia fazer algo por ela, ela não pensou duas vezes e resolveu ir atrás desse homem chamado Jesus. Essa mulher era uma mulher angustiada, e diz a palavra, no versículo 22, que ela clamava. Ela quando viu, ela começou a clamar pelo nome de Jesus. Não se tratava de uma mulher que estava fazendo um escândalo, nem tendo um ataque de nervos, não, ela clamava por Jesus e para que ele fizesse alguma coisa pela vida dela. Tamanha era a aflição que ela se encontrava. No versículo 15, deixa eu botar aqui na minha Bíblia para poder ir acompanhando. No versículo 15, 23, diz assim: os seus discípulos, vendo, falou para Jesus, essa mulher está gritando atrás da gente, despede, Jesus quieto. Despede essa mulher, manda essa mulher embora. Mas diz a palavra de Deus que ela continuou clamando, porque ela tinha uma filha que estava precisando de uma vitória. Ela não ouviu aquela palavra de derrota no meio do caminho. Ela não ouviu o que a pessoa falou. Acaba com isso, não vai. Até os discípulos que eram para dar uma palavra positiva para aquela mulher, que eram homens que estavam andando lado a lado com Jesus, era para parar e ouvir o que aquela mulher queria. Nem eles ouviram o que aquela mulher queria. Eles falaram, despede essa mulher. Mas ela perseverou, ela não desistiu. No versículo ainda 22, ela diz assim: minha filha está miseravelmente endemoniada. Socorre-me. Eu creio que com as minhas palavras, ela devia estar falando, me socorre, me ajuda. Senhor, me ajuda, me socorre, porque minha filha está precisando. Eu preciso de um socorro, eu preciso de uma ajuda. E os discípulos falaram, dispensa essa mulher. Essa mulher está insistindo muito. Quantas vezes não falaram para você também, para que você está insistindo nisso? Desiste, não vai dar certo. Para que você continua tentando e você não conseguiu até hoje? Quantas vezes você foi, bateu na porta? Quantas vezes você se inscreveu? Quantas vezes você já fez essa prova? Quantas vezes você foi e você não conseguiu? Desiste. Louvado seja o nome do Senhor. Foi mais ou menos o que esses discípulos fizeram. Dispensa. Já está enchendo a paciência, falando chulamente. Está enchendo a paciência. E diz a palavra de Deus que quando essa mulher ela falou que a filha dela estava terrivelmente endemoniada, no versículo 24 diz assim, ele não respondeu, ele não deu uma palavra. E no versículo 24 ele diz assim, eu fui enviado, não deu uma palavra não, eu fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher, ela não tinha realmente direito, ela não tinha... não era para estar ali. A palavra do Senhor diz que Jesus ele veio primeiro para os israelitas. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela mulher, ela não tinha esse direito de ser atendida por ele. Mas o que me chama a atenção, que eu pude ver dentro dessa palavra, é que ela nem assim, ela falou, não, então, já que ele está falando essa palavra, uma palavra dura para mim, eu vou voltar. Não, ela não voltou, ela perseverou. Louvado seja o nome do Senhor. E a perseverança, irmãos, nós vamos ver que ela é a chave da vitória. Diz a palavra do Senhor no versículo 25 que essa mulher,
ela adorou o Senhor. No versículo 25 diz assim: então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Irmãos, a adoração, ela mexe com o coração de Deus. Se a gente for ver lá em João, acho que 4:23, a gente já pregou tantas vezes sobre essa palavra, né, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, nós sabemos que quando há adoração, o coração de Deus ele se comove. E diz a palavra de Deus que essa mulher, ela chegou e adorou e falou: Senhor, socorre-me. Antigamente a gente cantava muito um louvor que diz que quem chora para Deus tem resposta. Eu creio que ela adorou já com lágrima nos olhos. Você tem feito isso para Deus? Porque muitas e muitas vezes nós queremos ver a resposta de Deus, mas a gente não quer se prostrar. A gente quer ver resposta, mas não quer seguir o caminho. Na primeira tentativa, você já desistiu. Na primeira tentativa, você já entregou os pontos. Na primeira tentativa, você já falou: não, realmente não vai dar certo. Você chutou o balde. Mas aqui a gente vê o exemplo de uma mulher que ela foi praticamente humilhada. Mandaram ela calar a boca. Jesus falou: olha, eu não vim para você. Imagina você ouvir do próprio Deus. Imagina você ouvir uma palavra do próprio Deus, alguém falando, ele falando para você: eu não vim para você. Eu não estou aqui para você. Que palavra dura. Mas eu creio que naquele momento ali o Senhor estava tratando com o coração daquela mulher e para poder trazer um exemplo para a gente hoje em dia. Ela adorou, no versículo 25, diz a palavra de Deus. No versículo 15, no capítulo 15, no versículo 27, minha Bíblia é uma benção, irmãos. No versículo 27 diz assim: e ela disse: sim, Senhor. No versículo 26, ele dá mais uma palavra e fala assim: ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Mais uma vez o Senhor ele dá uma palavra dura. E aquela mulher, ela, surpreendentemente, ela fala para o Senhor: sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Surpreendentemente, ela chamou a atenção do Senhor com aquela palavra. O Senhor ele fez, eu creio que de tudo para poder impedir aquela mulher. Mas quando ela adorou, quando ela se prostrou, e nós sabemos que a adoração ela move o coração de Deus. Quando ela se prostrou e quando ela falou: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem. Ela não ouviu a palavra. Irmãos, quantas vezes você ouviu uma palavra dura e você parou? Quantas vezes você falou com Deus? Quantas vezes você clamou ao Senhor e Ele ficou em silêncio? Quantas vezes você ouviu o não de Deus? Quantas vezes você pensou: não, Deus ele não me ouve, eu estou nesse caminho, eu estou tentando, mas o Senhor ele não está me ouvindo. E aqui nós podemos ver que era para aquela mulher, se fosse eu na minha carne ou você na sua carne, você falaria: não, agora já deu. Depois de uma palavra dessa, eu não vou mais tentar. Eu vou voltar para minha casa, eu vou levar minha filha para um psicólogo, para um psiquiatra, eu vou continuar enchendo minha filha de remédio, eu vou levar para uma curandeira da vida, eu vou fazer outra coisa, mas desse Deus aí eu não quero mais nada. Mas ela, mais uma vez, ela surpreende ao Senhor. E diz a palavra que ela falou: sim, Senhor. Ela se humilhou mais uma vez. Você às vezes quer as coisas, mas você não se humilha diante do Senhor. Você às vezes quer alguma coisa, mas você não quer perseverar. Você às vezes quer alguma coisa, mas você não quer trilhar um caminho. Irmãos, não é fácil você conseguir chegar até aquele sonho que você tem, aquele objetivo que você tem.
O caminho, muitas vezes, você vai encontrar pessoas, palavras, você vai encontrar coisas que vão fazer com que você queira desistir. Mas aqui, a gente observando a vida dessa mulher, ela tinha de tudo, porque ela estava ali face a face com Deus. E ele próprio falou uma palavra dura para ela. Mas ela dobrou o joelho e adorou o Senhor. Obrigada. Ela dobrou o joelho e adorou. Ela não olhou para aquela palavra dura. E ela perseverou. E, surpreendentemente, ela chamou a atenção de Deus. Naquele mesmo instante em que ela falou, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aquilo ali moveu o coração de Deus. Ela se humilhou e moveu a mão de Deus em favor. Diz a palavra no versículo 28, se eu não me engano, que imediatamente o Senhor olhou para ela e falou assim: mulher, grande é a tua fé. Louvado seja o nome do Senhor. E imediatamente a filha, ela estava ali, a filha dela estava em casa, e aquela menina, aquela filha daquela mulher foi curada. Irmãos, no caminho você vai encontrar muitas coisas para te impedir e para te atrapalhar de você chegar no seu objetivo. Mas é necessário que você persevere. Hoje nós falamos a história aqui de um homem que eu creio que não deve ter nem onde guardar tanto dinheiro. Eu imagino desse jeito. Um homem que deve ser multimilionário, não deve ter nem onde, não deve nem saber a quantia de dinheiro que ele tem. Mas ele passou por muitas dificuldades, por muitas palavras, por muita humilhação, por muitas coisas que fizeram com que ele, de repente, entrasse em depressão, que ele chorasse. De repente, a própria família falou para ele, a própria esposa, de repente, falou, não dá mais para a gente continuar, desiste. De repente, quem estava ali do lado dele, que era para dar uma palavra de força, falou, você não vai conseguir. Mas ele perseverou, e hoje a gente pode contar a história de uma pessoa que a gente nem conhece, mas é uma história verídica. Essa mulher aqui, ela conseguiu a libertação da filha dela, a cura da filha dela, porque houve perseverança. Eu mostrei aqui, relatando dentro da palavra, que da mesma forma ela poderia ter voltado na primeira palavra. Quando os discípulos olhou para ela e falou, quem é essa mulher chata? Por que essa mulher não para de gritar? Despede essa mulher. Dali ela já poderia voltar do caminho. Mas ela continuou, ela deu mais um passo. Olha para o teu irmão e fala, meu irmão, dá mais um passo. Porque pode ser nesse mais um passo. Pode ser nesse mais um passo teu. Mais uma posição de você perseverar só mais um pouquinho, que você vai conseguir a tua vitória. E ela continuou, ela se dobrou e adorou. E Jesus falou, não vim para você, eu vim para os filhos de Israel, eu não estou aqui para você. Mas ela não desistiu. Quantas vezes nós ouvimos o não de Deus? Quantas vezes nós também não ouvimos nada de Deus? A palavra do Senhor fala que teve um momento que ele não falou nada, ele não falou uma palavra. Quantas vezes você está orando, você está clamando e você não tem resposta? Eu quero dizer para você hoje, não desista. Ah, pastora, mas eu oro tanto pelo meu esposo. Eu oro tanto pelo meu filho. Eu oro tanto pela casa própria. Eu oro tanto pelo meu casamento. Eu oro tanto pela libertação de alguém, de uma pessoa da minha família. E Deus não me fala nada. Ei, não desista. Continue. Essa mulher, logo após ela passar por isso tudo, ela se prostrou e adorou. Diz a palavra que ela adorou o Senhor. Ela clamou ao Senhor adorando. Eu creio que ali ela chorou aos pés do Senhor. Não desista de orar. Não desista de adorar. A adoração, ela move verdadeiramente o coração de Deus. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Rasga o teu coração
em espírito e em verdade na presença do Senhor. Não desista, não cesse de orar, não cesse de clamar. Não pare na primeira adversidade, não pare no primeiro obstáculo que se levantar contra a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que exemplo lindo. Tem aquele Paulo e Silas, se eu não me engano, eles estavam presos, encarcerados. Estavam lá, já sem, eu creio que sem esperança. Agora nós prendemos esses homens que ficam aí falando de Jesus, querendo fazer milagre, querendo fazer isso, querendo fazer aquilo. Mas o que aconteceu quando esses homens abriram a boca e começaram a louvar a Deus e adorar a Deus? Diz a palavra do Senhor que as portas se abriram. O cárcere, onde eles estavam aprisionados, ei, o que tem te aprisionado quando você abrir a tua boca e verdadeiramente você adorar o Senhor, verdadeiramente você abrir, rasgar o teu coração, essa prisão, isso que está te aprisionando vai cessar. As cadeias, elas vão se abrir. Diz a palavra do Senhor que abriu. As cadeias se abriram. Mas houve perseverança. Houve perseverança. E para finalizar, louvado seja o nome do Senhor. Jesus olhou para ela quando ela deu essa palavra e ele falou: grande é a tua fé. E eu queria falar contigo sobre essa palavra, fé. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível você agradar ao Senhor. Você precisa caminhar perseverante e em fé. Você tem um objetivo, eu quero fazer uma faculdade, tenha fé e persevere, e você vai conseguir. Você quer um casamento, você quer que o seu esposo, seu marido, case contigo, de repente você já convive há tanto tempo, tenha fé, persevera. Eu vejo tantas histórias acontecerem. Vai sair o seu casamento. A porta de emprego, aquele concurso público que você tanto sonha, continua estudando. Não para na primeira adversidade, no primeiro obstáculo, não pare, porque o Senhor, Ele vai te honrar. Vai chegar o momento que o Senhor vai falar: não, grande é a fé dessa pessoa, e vai ali decretar a tua vitória. Mulher, grande é a tua fé. E a resposta na hora veio para aquela mulher que estava ali perseverando na presença do Senhor. A sua filha foi liberta, foi curada. E hoje eu queria trazer essa palavra para o teu coração. Como eu falei, essa pequena peça que foi apresentada aqui tem um tempo já que eu vi, apresentei para as meninas. Eu estava esperando a oportunidade de Deus. Eu tenho certeza que hoje, Deus te trouxe aqui porque foi a oportunidade do Senhor para falar para você assim: você está querendo desistir, mas eu estou falando para você nessa noite: persevera, dá mais um passo, continua, vai mais um pouquinho, anda mais um pouquinho, anda mais uma milha, não desiste, porque você vai conseguir. Eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Grande foi a fé daquela mulher. Aquela mulher perseverou e conseguiu a vitória. Eu quero dizer para você que você também precisa perseverar.